voltando agora com mais uma apresentação da Juliana Cava. Ela vai nos falar sobre a construção de uma carreira. Então, Juliana, por favor, fique à vontade. Tá bom. Obrigada. Eu trouxe esse tema para conversar com vocês a respeito da carreira ao longo da vida, né? Porque vocês estão num momento qual vão iniciar a carreira, esse pensamento de uma escolha, de como essa escolha vai refletir ao longo da minha vida, de forma social, de forma financeira. Todos esses aspectos, eles devem ser pensados, eles devem ser ponderados no momento de uma escolha. Porém, vocês vão observar ao longo da minha apresentação que a questão da carreira, ao contrário do que a gente imagina, ela é construída desde que nascemos, né? Ao longo da vida, como é o título aqui que eu vou explanar para vocês. Vamos passar, né? Hoje, a gente entende carreira não só como a construção de um local para se trabalhar. Anteriormente, nossos pais, amigos, colegas mais velhos, eles entravam dentro de uma empresa e ali eles seguiam a carreira, né? Passavam de operador para gerente e assim nós entendíamos a carreira. Hoje os estudiosos e o atual mercado de trabalho entendem a carreira como algo que acontece ao longo da vida, né? Vários papéis desempenhados pelo indivíduo em decorrer de toda a sua história. A gente tem, como eu já disse, desde criança, a carreira como estudante, no lazer, como cidadão, como trabalhador, como pessoas que executam papéis domésticos, como um cônjuge, como um progenitor, como um aposentado. A carreira, então, ela está e passa por todos esses papéis que desempenhamos ao longo da vida. Não somente o papel específico da profissão. Tá? A palavra carreira, para vocês terem uma ideia, né, tem uma origem inglesa, né, que vem do termo career, e o sinônimo dessa palavra é path, que significa caminho, trajetória. Então, na verdade, ela não está ligada especificamente a uma profissão, mas sim o caminho e a trajetória que se faz nesse desenvolvimento, tá? E nesse momento, qual é necessário escolher uma profissão, escolher um curso, parece que se inicia esse ponto da carreira, mas na verdade, a carreira, como já disse, iniciou o momento em que vocês nasceram, em que vocês estão seguindo uma carreira de estudantes. Mas nesse momento é um momento marco, é um momento em que a sociedade lhe impõe fazer algumas escolhas, colocar um posicionamento, né? Então, a sociedade passa a demandar do adolescente que ele se posicione não só enquanto a profissão, mas enquanto valores políticos, enquanto profissão, enquanto religião. A sociedade, as pessoas que estão em torno de você, seus pais, né, seus tios, sua madrinha, seu padrinho, o porteiro da escola, começam a lhe perguntar qual carreira você vai seguir, o que você vai ser na vida, como se você não fosse ainda, né? Então, essa ideia da profissão trazer para você um status diferenciado, como se você fosse alguém na vida a partir do momento em que você tem uma carreira, né? E aí começa todo esse questionamento, porque parece algo muito pesado. Puxa, eu vou ter que escolher alguma coisa e isso vai se tornar minha identidade profissional. Eu vou ser aquilo também, né? Antes eu sou quem? Eu sou um estudante, eu sou uma pessoa, eu sou filho de tal, sou neto de tal. E agora eu vou ser um estudante de uma determinada área. E depois eu vou me tornar um profissional. Nesse sentido, né, como eu coloquei aqui, né, você está rodeado de pessoas. Seus avós tinham profissões, sua mãe e seu pai têm a profissão, seus irmãos já estão na faculdade, já estão trabalhando, e você? Né? Você não é nada, né? Você ainda é o quê? Eu sou estudante, qual é a minha qualificação, qual é a minha identidade profissional? E todo esse questionamento, eles vai percorrendo até que você ache um curso de nível superior. Aí você acha, pronto, resolvi o meu problema, né? Então agora eu já achei qual o curso que eu sou, eu tenho uma resposta para dar para a sociedade. Eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina, eu vou fazer odontologia, eu vou fazer moda, eu vou fazer música.
né? E você dá uma resposta para a sociedade, é essa a carreira que vou seguir. Como se somente aquela decisão fosse a única que você vai tomar, né? Eu venho falar que essas decisões vão ocorrer ao longo da sua vida. A todo momento vai ser necessário que você faça escolhas, mesmo quando você já escolheu, né, que você já escolheu um curso de graduação, é necessário que você faça outras escolhas. Tá? Como está aqui, porém não é somente agora que você vai escolher. A tarefa da constituição de uma identidade, o desenvolvimento psicológico da gente, ele passa por uma série de modificações ao longo da nossa vida. E essas modificações fazem com que a gente conduza a nossa vida para uma direção ou para outra, tá? Ao longo da vida, a sociedade vai fazendo ela vai fazendo novos questionamentos e vai colocando novas demandas que é necessário que a gente responda. Assim como agora a sociedade está te perguntando qual é a profissão que você vai escolher, ao longo da vida a sociedade e as pessoas que estão em torno e você mesmo com o seu amadurecimento psíquico vai se perguntando o que preciso fazer para melhorar, o que preciso fazer para crescer. E na carreira isso acontece muitas vezes. Então esse questionamento que vocês estão passando agora de uma forma tão intensa, porque anteriormente vocês não era necessário questionar. Vocês vão para a escola, vocês têm as disciplinas que a escola impõe, os horários que a escola quer, as provas que são necessárias ser feitas. Muitas vezes seus pais escolheram a escola que você está estudando, sempre são escolhas de outro. E nesse momento, vocês têm que fazer a escolha de vocês. E não vai ser somente nesse momento. Vocês vão ter que fazer essa escolha ao longo do tempo. Né? Nesse arco-íris aqui, que parece um arco-íris que está em branco e em preto, a gente observa que são os estágios que ocorrem no desenvolvimento para uma profissão. Então, desde os 5 anos de idade, vocês estão lá em crescimento, né? Dos 10 até os 19, hoje nós estamos até estendendo aos 20, é um estágio de exploração, em que vocês começam a olhar a profissão do pai, começam a olhar a profissão da mãe, começam a olhar a profissão das pessoas que estão à sua volta, né? Depois que você faz todo esse estágio de exploração, você toma uma decisão. E aí você vai fazer uma faculdade, um curso superior, um curso técnico, entrar no mercado de trabalho como um empreendedor. E você entra numa fase de estabelecimento entre os 27 e 28 anos, tá? Depois, você começa nos 35, 40 anos, num estágio de manutenção, né? Lá no topo, tá? E depois vai ocorrendo a questão do declínio profissional. Atualmente, esse declínio profissional, ele está ocorrendo cada vez mais tarde. Como nós estamos com uma expectativa de vida muito maior, as pessoas estão planejando a aposentadoria de uma forma diferenciada. Elas acabam se aposentando, mas continuam com a atividade profissional. Isso influencia diretamente em vocês que estão para entrar dentro do mercado de trabalho, porque cada vez mais as pessoas estão permanecendo nos seus postos de trabalho, tá? E esse ciclo aqui atrás também, ele demonstra muito bem como as pessoas, aquele que eu disse anteriormente, ele é criança, ele é estudante, ele é cidadão, ele é trabalhador, ele faz os serviços domésticos. Tudo isso perfaz uma carreira de uma pessoa, não somente a profissão. Para frente. E tudo que eu disse, que sempre a gente está escolhendo, né, pensando novamente, que cada fase da vida vai exigir que façamos escolhas e para pensar novamente, a questão da reescolha entra em foco. Puxa, e se eu entrar num curso superior e não gostar daquele curso superior? Será que eu posso trocar de curso? Quais são os desdobramentos que isso pode acarretar a você? Primeiro, há um desgaste emocional muito intenso, seu e da sua família. Né? Você está lá, passou num curso, às vezes cursos muito bem aceitos pela sociedade. E você se descobre num momento em que você não gosta daquelas disciplinas, que você imaginou que tudo aquilo
fosse de uma outra forma, você não tinha informação suficiente para poder tomar a sua decisão. E você tem a vontade de parar esse curso universitário. Ou você tem vontade de escolher novamente, voltar lá, né, agora, estamos 17, 18, 19 anos, e poder fazer uma nova escolha. Isso é possível? Sim, isso é possível. Porém, o momento de decidir, o momento de refletir, deve ser agora. Pois a reescolha, ela traz tanto um custo econômico, que nós vamos ver à frente, tá? Ela traz um custo emocional e traz um custo social. Nesse sentido, acredito que esses seminários vêm ao encontro das pesquisas que estão sendo realizadas a respeito da evasão do ensino superior. Nós vamos ver, né, isso daqui é uma manchete que saiu agora em agosto de 2010, numa revista de ensino superior, que diz que a evasão também é alta nas instituições públicas. Levantamento aponta índice de 14% entre as universidades públicas. Motivos incluem falta de informação sobre o curso e dificuldade em acompanhar as aulas. Os estudos realizados desde 2008 apontam para uma evasão quase progressiva de 2002 para cá, pelos motivos apontados. Nas particulares, existem alguns outros motivos elencados. Porém, nas públicas, o que acontece é entrar num curso achando que ele vai lhe propiciar outro tipo de informação ou de matérias e também não conseguir acompanhar as aulas. Isso ocorre muito nos cursos de exatas atualmente. Talvez por uma falta de aprimoramento no ensino médio, talvez por uma dificuldade da pessoa, talvez pela pessoa ir apenas por aquilo que está em alta, como as engenharias atualmente no nosso país. Então, muitos se decidem a prestar engenharias sem ao menos ter uma facilidade ou uma compreensão das matérias de exatas. E ao você entrar dentro de uma universidade, ao acompanhar as aulas, muitos alunos acabam não tendo êxito e eles acabam com a evasão. E isso tem um custo muito grande para a sociedade, principalmente quando a gente fala da universidade pública. Porque as vagas que você entrou, aquela vaga muitas vezes poderia ser de uma outra pessoa que estaria mais propensa. Então, a questão de escolher um curso, todo esse seminário está sendo realizado nesse sentido, para que você se informe, como mostra nossa pesquisa. A falta de conhecimento do que você deseja fazer, muitas vezes pode fazer com que você tenha que abandonar esse curso. Então procure, leiam, converse com quem está fazendo o curso, mande e-mails, procure o nome do professor na internet, daquele curso que você está querendo, manda um e-mail para ele, perguntando se não tem algum aluno que poderia bater um papo com você pelo Skype. A melhor forma de você escolher um curso de graduação é conversar com um profissional ou conversar, ouvir esses vídeos, todos esses vídeos, ver, pegar um e-mail, perguntar. Porque quando você entra iludido num curso, muitas vezes você vai se frustrando, ou você acaba esse curso superior de uma forma assim descomprometida, ou você acaba evadindo a esse curso, né? Então a gente tem um gráfico aqui que está mostrando, isso foi um levantamento realizado pelo CEMESP, que é uma instituição, que é o sindicato que auxilia nas escolas públicas, nas escolas de ensino superior do estado de São Paulo, que mostram que a evasão no ano de 2008, ultrapassou os 20%, tá? Que 1,3% pediram transferência, 7,8% trancaram o curso e 11,6% desligaram ou abandonaram. Ou seja, é uma taxa bem alta, né? É uma taxa que necessita de uma reflexão para que não haja esse sofrimento psíquico e esse sofrimento também econômico e social, tá? Nesse sentido, nós precisamos pensar e olhar a carreira. Precisamos fazer essa dinâmica. Hoje vocês com 17, 18, 19 anos, pensar daqui 10 anos, onde eu quero estar, quais são as minhas vontades, quais são as minhas necessidades, tudo que eu estou desejando nesse momento.
alguns teóricos dizem que a nossa carreira atualmente, no século XXI, é como o voo de borboleta, né? Porque nós não temos mais aquela carreira linear, como eu já disse anteriormente. A gente está sempre modificando, né, essa instabilidade. Nós não estamos mais na geração de 1945 a 1975, que foram chamados anos gloriosos pelos estudiosos, porque foram décadas as quais bastava você ter um diploma universitário que você teria uma colocação no mercado de trabalho. Atualmente, a nossa geração, principalmente quem tem de 15 até os 25, 30 anos, vive uma instabilidade, uma falta de segurança na sua carreira. Por isso a gente chama essa fase, essa nova carreira de voo de borboleta. Porque o voo da borboleta, ele é instável, porém ele é harmonioso, né? Cada vez mais, você vai formando a sua carreira zigue-zagueando. Hoje a linearidade, ela não existe mais, né? Profissionais de 31 anos que se formaram com 24, acabam ficando 6, 1 ano, 2 anos no máximo em instituições, ou por receberem propostas melhores, ou pela questão mesmo do desemprego, ou pela questão mesmo de crises. E esse profissional, para apresentar esse tipo de conduta na carreira, ele deve ser um profissional dinâmico, não apenas acreditar que executar uma faculdade, cumprir os créditos daquela faculdade, né? Mesmo não gostando, como eu já disse, eu vou cumprir, porque ao sair eu vou ter um diploma na minha mão. Isso não te dá essa habilidade, não permite que você faça esse novo caminho, essa nova exigência do mercado. Né? Como eu já disse, os jovens hoje, entre 15 e 25 anos, já não podem mais arquitetar um futuro com base na segurança. Você não pode prever o que vai acontecer em 5 anos. Então, as carreiras que hoje estão em alta, até você acabar seu curso de graduação, pode ser que já houve uma saturação daquele mercado de trabalho. Por isso, a escolha deve ser não muito pelo mercado de trabalho, como houve uma apresentação antes em que a professora salientou isso, mas sim pelas suas competências, pelo seu desejo, o que você deseja, o que você se identifica. Porque assim você consegue arrumar sempre uma vaga nesse mercado de trabalho tão concorrido, né? As profissões hoje que estão em moda, vamos pensar na questão do engenheiro do petróleo. Há 10 anos diziam que o engenheiro do petróleo ele não teria mais colocação, porque o petróleo estava em processo de esgotar e uma série de coisas. E aí nós temos uma descoberta de uma jazida imensa no Brasil que faz com que modifique todo esse cenário. Mas, porém, agora esta profissão está em alta, mas a gente não sabe daqui 5 anos se já houve uma saturação, se todos os postos já foram tomados, né, porque está tendo uma contratação muito em massa. Então, na verdade, a questão do modismo, a questão dos quais são os salários mais remunerados, né? Então, vamos abrir lá o guia, vou olhar qual é a maior remuneração e vou escolher esse, né? Porque aí é certeza que eu vou ter uma remuneração ao meu padrão de vida. Não, não é certeza. Né? Atualmente, a questão do mundo dinâmico, algumas profissões sobem, outras descem, às vezes de um ano para o outro. Então, nesse sentido, a escolha ela deve ser mais pelo seu desejo, pela sua necessidade, pela sua vontade, pelas suas habilidades. Por isso é necessário se reconhecer, saber do que você gosta para você poder fazer essa escolha. Porque o mercado hoje, com a estabilidade que se encontra, é muito difícil confiar somente nessa informação. Tá? O diploma universitário, ele vai ser somente a primeira pedra, né, de toda uma busca. Como eu já disse anteriormente, o diploma de ensino superior, ao contrário de 1945, 1975, ele não assegura uma colocação profissional, né? É muito difícil pensar que, puxa, eu estudei 17 anos, né, quando você acabar um curso de graduação normal aí, para colocar a primeira pedra, né?
como é que isso, para você construir o seu edifício profissional, né? Ele é apenas a primeira pedra. Nesse sentido, é necessário a gente pensar como é que a gente pode erguer esse edifício. Quando você entrar num curso superior, lembrar que você precisa ter a capacidade de iniciativa e empreendimento. Você não pode aceitar só o que vem das aulas, você tem que participar das atividades extracurriculares, você tem que participar da iniciação científica que tem na sua universidade, você tem que criar novas formas de atuação. Isso tudo vai fazer com que quando você chegue no mercado de trabalho, você consiga ser absorvido por aquele mercado, porque você tem um posicionamento diferente frente à situação de ensino. Não aquela coisa de assistir a aula, eu cumpro as minhas tarefas, né, que é a do ensino médio. Então eu vou lá, assisto a aula, faço os deveres, volto, faço a prova, tiro 10 e está ótimo. A universidade, para você ser absorvido pelo mercado de trabalho, exige que você tenha uma postura ativa, uma postura até mesmo empreendedora dentro do curso, né? Os cursos aqui da USP apresentam essa possibilidade. Nós temos cursos da economia, da administração, que apresentam a empresa júnior. Nós temos os estágios em todos os cursos aqui que possibilitam que você crie novos projetos, que você crie novos programas para a comunidade. O curso de psicologia oferece essa estrutura para que você vá para a comunidade, para que você entre dentro de hospitais, para que você entre dentro de empresas e sinta como é esse mercado de trabalho. Isso vai ser fundamental para que você consiga ser absorvido pelo mercado de trabalho, não somente um diploma de ensino superior. Tá? E sempre ter uma perseverança para recomeçar. Né? A questão de você ter um diploma, você muitas vezes vai bater numa porta, ser admitido, depois você vai ser demitido. Essa perseverança para recomeçar é uma das características principais que um profissional necessita ter nessa atualidade. E também, quando eu trago a imagem do cartógrafo, nós temos que pensar em qual mapa que a gente vai escrever da nossa vida. Como eu disse anteriormente, a todo momento que você está empreendendo tarefas, não fazendo somente aquilo que lhe é imposto, você está escrevendo o mapa da sua vida, né? O que a gente chama do currículo. Né? Você está fazendo com que o mercado veja seus potenciais. Você, a cada momento que faz algo diferente, que não fica só esperando receber informações, mas que você vai atrás dessas informações, que você faz links, você está escrevendo essas suas competências, as suas experiências e o seu investimento que você fez nessa universidade. Tá? E para finalizar, eu queria que vocês guardassem ao longo da vida de vocês essa imagem da espiral. Que o desenvolvimento da carreira, ele é uma espiral, tá? Então ele vai estar sempre em ascensão, né? Hoje vocês são estudantes, amanhã vocês vão ser universitários. Porém, a espiral ela tem pontos mais altos e pontos mais baixos. Né? E esses pontos mais altos, esses pontos mais baixos, a gente pode pensar em momentos de educação, de trabalho, de ocupação e de desocupação. Esses pontos vão estar sempre em espiral. Né? E a questão da perseverança. Nesse sentido, acredito que não só fazer um curso por fazer, mas fazer um curso porque vocês gostam, porque vocês querem fazer. Tá? Gente, meu e-mail está aí, qualquer dúvida, né? Eu trabalho com essa área de orientação de carreiras, mais especificamente para universitários, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato e obrigada. Muito obrigado também, Juliana. Joia. Posso fazer algumas perguntas? Claro, fica à vontade. Ótimo, então tá bom. Um primeiro ponto, que sua opinião, tá? Claro. Que isso pode variar, talvez, de pessoa para pessoa, mas o que seria mais interessante uma pessoa escolher? Que deseja, tudo bem, você tem que escolher uma profissão que se deseja, né? Mas dentro daquilo que ela gosta de fazer ou dentro daquilo que ela tem facilidade em fazer? Vamos imaginar que as duas coisas podem ser as mesmas coisas. Correto, então, tá, mas podem ser distintas. Pode ser distintas. Olha, os estudos atualmente em orientação profissional têm demonstrado que a questão das habilidades, ela é fundamental sim, porque você faz bem aquilo a qual você tem habilidade. É interessante a gente pensar que na vida a gente elege várias coisas.
como prioridades. Então, a gente pode gostar de uma coisa, gostar de outra, porém uma a gente vai eleger como nossa profissão. Então, quando você for pensar nas coisas que você gosta, vão ter várias, vão ter diversas, porém você vai ter que pensar nas suas habilidades também e tentar aliá-las. Não escolher hotelaria só porque gosta de viajar, né? É correto, né? Até assim, a gente tem a questão do atendimento clínico, a gente pede para que faça alguns desenhos, e eu achei muito interessante, uma menina desenhou para mim, a gente pede para desenhar um profissional um profissional em crise, e o que ela deseja fazer. Eu achei interessante que ela desenhou um veterinário em crise, né? Eu falei, puxa, mas o que está acontecendo com esse veterinário? Ela falou, sabe o que é? Ele descobriu que ele gosta muito de animais, só que ele não gosta de tratar os animais. Ele não tinha habilidade de furar os animais, ele não tinha habilidade de cortar os animais. Então, compreendem com esse exemplo como isso deve ser balanceado nesse momento. E não vamos esquecer também que a evasão no ensino superior acontece por quê? Por falta de inabilidade, né? Então, a questão da habilidade, ela é importante sim, os estudos têm mostrado que ela é importante. E por mais que você não goste, tá? Tem uma outra linha da psicologia que está vindo falar nisso. Se você tem habilidade, é necessário que você experimente. Se você não experimentar, você não vai saber, né? Então, é necessário que se pense assim. Porque tem aquela frase, né, talvez não muito técnica, muito científica, né, mas escolha algo que você gosta de fazer, que alguém pagará por você nos finais de semana, né? Mas eu acho que com isso vocês também estariam matando aquele seu prazer, aquele seu lazer, né, onde você tem. Então eu acho que é um bom exemplo isso do veterinário, né? E vou colocar até o meu exemplo, né? Eu escolhi a carreira de física, formação de curso de física, depois a parte acadêmica, outros motivos, mas a escolha de fazer física, ela foi baseada numa facilidade com aquela disciplina, a parte de exatas, né? E eu lembro que na minha carreira, quando fiz essa escolha, mas por que você não fez engenharia então? Né? Então justamente isso me fica ecoando, né? Fica ecoando você. Eu lembro perfeitamente que a minha escolha, minha primeira iniciação científica na faculdade foi dentro de engenharia. Justamente para você sentir aquele clima que eu supostamente não tinha certeza na escolha, né? Então, eu acho que só para complementar o exemplo, né? E para continuar essa escolha da carreira, já vou colocar meu exemplo, que meu exemplo foi no terceiro ano, isso foi no último ano, aquele ano limite para fazer a escolha. Só que tem outros casos em que você estimula a escolha da carreira em idades mais precoces. Qual é a sua opinião em relação a isso? Isso é bom, isso é ruim? Isso é excelente, né? Atualmente no Brasil isso não é praxe, mas nós temos na Europa, desde o 9º ano, que eles chamam, né, que seria a 8ª série aqui, mas agora também nós passamos para o 9º ano, disciplinas que fazem com que o aluno tenha contato com o mundo das profissões, né? O ensino médio do nosso país, ele não propicia isso, né? Você não tem contato com as profissões. A não ser a profissão do professor, que está lá todos os dias, você não tem nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de link, né? As escolas deveriam sim, tem até um estudo, que vai ser uma defesa, um doutorado, da professora Isildinha, que veio falar sobre o mercado, que ela fala sobre a necessidade de se colocar desde a infância, né? Não dessa forma como nós estamos colocando, claro, mas de uma forma lúdica, a criança aprenda o porquê trabalhar, para que trabalhar, né? A orientação profissional, no caso, nos moldes como ela é feita aqui na USP, que são em 12 sessões, no quais a gente trabalha aspectos mais direcionados, a partir do 2º ano ela é indicada, né? Mas é uma coisa muito mais específica. Agora, tomar conhecimento disso, estar pensando sobre o trabalho, isso deveria estar nas nossas grades curriculares, desde a infância, né? Porque você vai construindo, assim como você vai construindo o papel da ética, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, você iria construindo essa ideia de trabalho, né? De forma sucessiva e gradual. Porque aí você chega no 3º ano e te fala, você tem que escolher. E qual é a formação que você tem para isso? Nenhuma, né? Então, por isso que é tão difícil fazer essa escolha. Legal. Então, outro ponto, acho que para finalizar, essa buscar pela carreira, né? Você apresentou se você pode mudar de carreira ao longo da sua carreira, né? Isso. Você apresentou alguns pontos, mas
quais seriam os principais, talvez se você estiver envolvida nesse trabalho, né, quais são os principais fatores que fazem uma pessoa necessariamente buscar a mudança na carreira? Será falta de emprego? Seria Olha, na verdade a gente fala em fatores socio-bioculturais, né? Então até mesmo às vezes fatores biológicos, vamos pensar, você adoece, você tem alguma patologia, alguma doença crônica que você não pode mais executar aquela sua profissão. Vamos supor, você é um biólogo e você tem alguma situação de leucemia, depois você não pode mais ir a campo, né? E aí você redireciona a sua carreira novamente. Socioculturais, né? Você se torna mãe, então você tem que reestruturar a sua carreira, porque você não pode mais trabalhar tanto tempo, você precisa ter alguma... por alguma situação, você muda de cidade, né? A questão do mercado, sim, também, né? Ela tem se mostrado cada vez mais intensa, então tem várias pessoas que acabam modificando sua trajetória, porque as oportunidades vão aparecendo, né? Acho que isso você também falou, né? Que para você foi aparecendo oportunidades, a qual foi direcionando a sua carreira, né? Então, os fatores são múltiplos, na verdade, né? Nós não temos um fator. E se a gente for olhar para a nossa trajetória de carreira, quem está aí assistindo, às vezes já tem uma carreira, vai perceber, puxa, eu fui para aquela escola porque me ofereceram a vaga, ou aí fui trabalhar como professora em tal lugar porque meu marido mudou. Então, como nós temos que ser plásticos com a nossa carreira, né? Como a gente tem que tentar, na graduação, aprender um pouquinho de tudo. Porque quando você cai no mercado de trabalho, às vezes você é demandado a realizar outras coisas, as quais na graduação você tinha pânico, pavor, e às vezes o trabalho aparece ali naquela área. E para você iniciar a tua vida profissional, você precisa dar o primeiro passo, fazer aquilo. E às vezes você até aprende a gostar. Não é verdade? Às vezes a pessoa até não gostava e aprende a gostar e é um ótimo profissional naquela área. A própria professora Zildinha também colocou isso no final da apresentação, quem já assistiu, né, que se você mesmo não gostando, eu vou resumir mais ou menos, mesmo você não gostando, se você fizer bem feito, você vai ter um retorno, você vai ter elogio, vai ter um aumento de salário, né? Esses estudos que a gente está fazendo, né, a professora Zildinha está fazendo nessa área de educação, eu estou fazendo o estudo da transição da universidade para o mercado de trabalho, tem nos mostrado isso, né? Na verdade, essa é a realidade profissional, é isso que o mercado está nos exigindo. Então, nesse seu estudo, uma pergunta que eu vou tentar elaborar agora você estuda a alocação daquela pessoa dentro do mercado de trabalho? Não, na verdade não. Eu estou estudando quais são, no mestrado e no doutorado, que nós vamos fazer expansão sequencial, né? Nós estamos estudando a questão das habilidades e personalidades para tomada de decisão na carreira. Então, quanto aquele aluno do último ano, que tipo de pensamento que está vindo para ele? Como é que ele está pensando em ir para o mercado de trabalho? Entendeu? Quais são os aspectos? Nós já temos algumas coisas na literatura internacional, na brasileira ainda não citei, de algumas características que seriam fundamentais o universitário desenvolver no último ano, né? Isso, a intenção é mapear isso para que a gente possa fazer um programa para exercitar essas habilidades, né? Talvez esse estudo possa explicar justamente que é justo nesse último ano que ocorrem muitas desistências. Exatamente. Que a pessoa se forma porque está lá, mas ela não atua, né? Hoje nós temos... Ele descobre somente naquele ano. Exatamente. Nós temos um índice de pessoas que não estão alocadas na sua profissão, né? A ocupação diferencia muito da profissão, né? Porque ocupação e profissão, vocês já tiveram a explicação da professora Lucy, é diferente, né? E nesse último ano, o qual ele sente que ele vai se desligar da instituição, né, que vem a chamada crise, né, que nós passamos por várias crises. Pré-formatura. Exatamente. Nós passamos por várias crises ao longo da nossa trajetória, né? Ao entrar na faculdade, que crise, o que eu vou escolher? Quando você está lá no último ano, que crise, né? Os 3 primeiros anos, que crise, onde eu vou me colocar profissionalmente? Então, a gente ainda está em processo de colher dados para identificar quais seriam essas habilidades e para tentar diminuir o fator dessa crise, né? Porque ele pode ser pequeno, ele pode ser muito grande e até trazer uma psicopatologia, né, a essa pessoa que está nesse confronto com o mercado e que nos está aparecendo como um monstro, né? Ok.
Tá ok. Então tá, obrigada. Vamos finalizar. Muito obrigado. Obrigada.